pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre determinação e quantidade de divisores de um número natural. Ou seja, como eu calculo quem são os divisores de um número e quantos são os divisores deste número. Lá na plataforma Plural, eu deixei esse registro, vocês deverão copiar no caderno ou então também podem imprimir e colar no seu caderno, tudo bem? Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos falar sobre determinação dos divisores, ou seja, eu quero saber quais são os números que dividem um determinado número natural. Então, para esse processo, para a gente determinar, nós podemos utilizar o processo prático da decomposição em fatores primos, tá? Que é um processo que a gente já aprendeu na aula anterior. E aí, depois desse processo da decomposição, nós vamos aprender um novo processo hoje, tudo bem? Então, nós vamos começar com o nosso primeiro exemplo, que nós vamos calcular os divisores do número 24. Eu quero saber quais são os números que dividem o número 24. Então, a primeira coisa, você vai fatorar o número 24. Então, você vai escrever um número dado, passar um traço na vertical e começar a dividir esse número pelos números primos. O primeiro primo, nós já aprendemos que é o 2. Aí você vai olhar, 24 dá para dividir por 2? Sim, então nós vamos utilizar ele. 24 dividido por 2 é 12. O 12 dá para dividir por 2? Sim, então você usa o 2 de novo. 12 dividido por 2 é quanto? 6. 6 ainda dá para dividir por 2? Sim, então você repete o 2. 6 dividido por 2 é 3. Agora, para o 3, você só consegue dividir por ele mesmo. Então, utiliza o próximo primo, que é o 3. 3 dividido por 3 é 1. Lembra que quando chegar no 1, a sua fatoração terminou. Agora, um novo processo. Você vai passar um outro traço na sua direita e vai escrever o número 1 lá em cima, no topo, tá? Acima do número que que foi dado. Então, você vai escrever uma linha acima, tá bom? E agora, nesta coluna aqui, nós vamos utilizar agora a multiplicação, tá bom? Então, agora nós vamos à multiplicação. Então, você vai pegar o primeiro número aqui e vai multiplicar por esse 1, tá? Então, sempre nós vamos pegar um número e multiplicar pelo que está na linha de cima. Então, ó, 2 vezes 1 é 2. Aí, você vai colocar do lado dele aqui, ó. Que se eu usei o 2, o resultado vai ficar do lado, na mesma linha, tá bom? Agora, nós vamos para o número de baixo. Nós vamos multiplicar pelos números que estão na linha de cima. Veja que acima desse 2, eu tenho duas linhas, ó. A linha do 1 e a linha do 2. Quando você pegar esse 2 e multiplicar por 1, vai dar 2. Já tem esse resultado aqui. Então, se já tiver o resultado, não precisa escrever de novo o 2 aqui, tá bom? Não precisa repetir. Agora, você vai para a linha de baixo, ó, que é usar esse 2. Então, 2 vezes esse 2 vai dar 4. Então, coloca aqui do ladinho. Agora, nós vamos para a próxima linha. Mesma coisa, esse 2 tem que ser multiplicado pelas todas essas linhas que estão acima dele, ó. Só que 2 vezes 1 nós já fizemos. 2 vezes 2, que é 4, já está aqui, então não precisa. Então, agora só falta o 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, você coloca aqui do ladinho, tá bom? Agora, vamos para o número 3, mesma coisa. O 3 tem que ser multiplicado por todos os números que estão na linha acima dele, ó, nas linhas de cima, que é o número 1, o 2, o 4 e o 8. Então, vamos lá. 3 vezes 1 é 3. Coloca aqui do ladinho. Agora, vai ser 3 com o 2, ó. 3 vezes 2, 6. Coloca aqui do lado. Sempre o resultado na mesma linha do número que você está usando, tá bom?
Agora, 3 vezes 4 é quanto? 12. Aí escreve aqui do lado. E agora, 3 vezes 8 é 24. Aí você vai colocar aqui do lado. Chegou aqui, terminou. Toda vez que chegar no número que é igual ao número que foi dado, ó, foi dado o número 24, e você já chegou no 24, terminou, tá? Sempre o seu último número tem que ser igual ao número que foi solicitado na atividade, tá bom? Então, esse também já é uma observação para você. Agora que terminou, todos esses números que você achou aqui, ó, através da multiplicação, são os divisores do número 24. Significa que todos esses números dividem o número 24. Aí você organiza eles em forma crescente, tá bom? Então, ó, 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24 são os divisores do número 24. Então, é assim que você consegue calcular quais são os números que dividem o número 24. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo, a gente praticar um pouco mais? Agora, nós vamos calcular os divisores de 225. Quais são os números que dividem o 225? Vamos descobrir agora. Então, o primeiro passo, lembra, é fatorar o 225 em fatores primos. Então, escreve o número dado, passa um traço à sua direita, e aí nós vamos começar a dividir pelos números primos. Primeiro é o 2. 225 divide por 2? Não, porque 225 é ímpar. Então, vamos para o próximo primo, que é o 3. 225 divide por 3? Sim, lembra dos critérios de divisibilidade. 225 dá por 3. E é quanto? 75. 75 ainda dá para dividir por 3? Sim, então você repete o 3. 75 dividido por 3 é 25. 25 dá para dividir por 3? Não. Qual que é o próximo primo? É o 5. Então, vamos usar o 5. 225 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Terminou a fatoração. Agora, vamos para o segundo processo, que é passar um outro traço na vertical, escrever o número 1 lá no topo, e agora nós vamos usar multiplicação, tá bom? Então, nós vamos começar por esse 3 aqui, ó. 3 vezes 1 é 3. Aí você vai colocar aqui do ladinho. Agora, nós vamos para o de baixo. Esse aqui tem que multiplicar por todas as linhas que estão acima dele. 3 vezes 1 a gente acabou de fazer, então não precisa fazer mais. Então, vai ser pelo próximo aqui, ó. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é quanto? 9. Aí você vai colocar aqui do lado, tá bom? Agora, vamos para o 5. Olha, o 5 tem que ser multiplicado por todas as linhas que estão acima dele. Então, vamos começar pelo 1, ó. 5 vezes 1 é 5. Colocou aqui do lado. Agora, esse mesmo 5 tem que ser multiplicado por 3, que é 15. Agora, esse mesmo 5 tem que ser multiplicado por 9, que vai dar 45. Agora, vamos para o 5 aqui de baixo. Esse 5 tem que ser multiplicado por todos que estão na linha acima dele. Mas veja que 5 vezes 1 nós já fizemos, 5 vezes 3 também já fizemos, e 5 vezes 9 nós já fizemos, que está aqui. Então, não precisa fazer de novo. Então, nós vamos começar por aqui, ó, porque os outros já foram feitos. Então, ó, 5 vezes 5 é 25. Agora, esse mesmo 5, você vai multiplicar por 15. 5 vezes 15 é 75. Agora, esse mesmo 5, você vai multiplicar por 45. 5 vezes 45 é 225. Terminou, ó, porque esse número é igual ao número solicitado. Então, acabou. Então, os divisores de 225
São todos esses números aqui, ó, que você achou através da multiplicação. Aí você escreve eles de forma organizada, tá bom? Do menor, para o maior. Então, os divisores de 225 é 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75 e 225. Ok? E aí, você consegue também saber aqui quantos são. Basta você contar quantos números você achou, tá bom? Agora, seguinte, nesses dois exemplos anteriores, nós achamos quem são os divisores. Agora, nós vamos aprender a calcular quantos são sem precisar fazer esse processo aqui, ó. Porque aqui, se eu quiser saber quantos são, eu tive que primeiro descobrir quem são eles e depois vir aqui contar. Mas eu consigo também saber quantos são sem precisar saber quem são. Entenderam? Mais ou menos. Então, vamos lá. Então, eu quero saber a quantidade. Quero saber primeiro, ó. Vamos supor, eu tenho o número 50. Quantos são os números que dividem 50? Quantos são? Entende a diferença de quantos para quais? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Também podemos utilizar a decomposição em fatores primos para obter a quantidade de divisores sem precisar determiná-los. Então, para isso, nós temos um método, ok? Primeiro passo, você vai fatorar. Veja que está tudo começando com fatoração. Por isso que é importante você dominar o processo de fatoração. Então, no nosso caso, vai ser o número 45. Então, a primeira coisa, fatora o 45. Como é que é? Escreve o número, passa um tracinho e começa a dividir. Dá por 2? Não, porque é ímpar. Dá por 3? Sim, então utiliza o 3. 45 dividido por 3 é 15. 15 ainda dá por 3? Sim. 15 dividido por 3 é 5. 5 agora só pode ser divisível, né? Por 5, que vai dar 1. Chegou no 1, acabou. Então, vamos escrever como que ficou a nossa fatoração. Ficou 3 ao quadrado, porque o 3 apareceu 2 vezes, vezes 5. Esse elevado a 1 não é obrigatório você escrever. Porque lembra que quando nós estudamos potenciação, quando o expoente é 1, não há obrigatoriedade de escrevê-lo. Mas hoje eu escrevi por causa do segundo processo, do segundo passo a passo, para você entender um pouco mais, tá bom? O segundo passo é você adicionar uma unidade, ou seja, somar o 1 em cada expoente da sua fatoração. Tá vendo? Por isso que eu escrevi um aqui para ficar mais visível para você. Então, ó, a nossa fatoração não era 3 ao quadrado? Aí eu somei mais 1 no 2 aqui, ó. E não era 5 elevado a 1? Somei mais 1 aqui também no expoente. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, você vai multiplicar o resultado da adição que você fez aqui, ó, no seu expoente. Então, ó, expoente do 3 é 2 mais 1. E aí, você vai multiplicar pelo expoente do 5, ó, que é 1 mais 1, tá bom? Então, 2 mais 1 fica 3. E 1 mais 1 fica 2. 3 vezes 2 é 6. Isso significa que o número 45 tem 6 divisores. Ah, professora, e quais são esses números 6? Quais são esses 6? Aí você tem que fazer o processo anterior que a gente acabou de fazer. Passar um segundo traço, multiplicar por 1 e assim sucessivamente, tá bom? Mas aqui a questão é saber só quantos são. Vamos para mais um exemplo? Agora eu quero determinar quantos são os divisores do número 60. Então, o primeiro passo lembra, fatorar. Então, escreve 60, passa um traço e começa a dividir pelos números primos. 60 dá por 2? Sim, porque é par. 60 dividido por 2 é 30. 30 dá por 2? Sim. Então, utilizo 2. 30 dividido por 2 é 15.
Agora, eu não posso utilizar mais o 2, porque agora é um número ímpar. Próximo primo é o 3. 15 dá por 3? Sim, então vamos usar o 3. 15 dividido por 3 é 5. Agora, o 5, só conseguimos dividir ele agora pelo 5, né? Que é o próximo primo, que vai dar 1. Então, chegou no 1, terminou a fatoração, e aí você vai escrever, ó. Ficou 2 ao quadrado, ficou 3 elevado a 1, porque o 3 apareceu apenas uma vez, e ficou 5 elevado a 1, porque o 5 apareceu apenas uma vez. Lembra do segundo passo? O segundo passo é adicionar 1, ou seja, somar 1, em cada expoente. Vamos somar? Ó, somei aqui no expoente do 2, somei também mais 1 no expoente do 3, e somei mais 1 também no expoente do 5. Terceiro passo, qual é? Lembra? Nós vamos multiplicar esses resultados da soma, tá bom? Então, ó, 2 mais 1, vezes esse expoente aqui, que é 1 mais 1, vezes a soma aqui do expoente do 5, que também é 1 mais 1. Então, vamos lá? Ficou 3, que é 2 mais 1, vezes esse 2, vezes esse 2. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Então, significa que o número 60 possui 12 divisores. Existem 12 números que dividem o número 60. Esse é bem fácil, né? O que vocês acharam? Acho que é bem tranquilinho. Se você domina a fatoração, o passo 2 e 3 fica mamão com açúcar para você. Agora, nós vamos utilizar esse processo da fatoração numa matéria que a gente já estudou lá na sala. Lembra da matéria de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta? Lembra disso? Quando a raiz tinha índice 2, 3 e assim por diante. Agora, nós podemos utilizar essa matéria de fatoração para descobrir o valor da raiz quadrada, da raiz cúbica, da raiz quarta, de um determinado número, isso quando for exato, tá bom? Então, olha só, nós podemos utilizar a decomposição de números primos para calcular a raiz de índice n de um número natural, caso ela seja exata. O que é isso, índice n? É porque o índice da raiz pode ser 2, que aí é a quadrada, o n pode ser 3, que é a raiz cúbica, o índice pode ser 5, que aí é a raiz de índice 5, e assim vai, tá bom? Então, esse n está representando um número qualquer, tá? Um número natural qualquer. Então, vamos ver como que funciona. Eu quero calcular a raiz quadrada de 144. Nós já aprendemos isso, já fizemos atividade. E aí, para quem lembra, raiz quadrada de 144 é 12. E por que é 12? Porque 12 vezes 12 é 144. Lembra disso? Agora nós vamos aprender de onde que veio esse 12. Por que é 12? Como que eu sei que é 12? Então, agora você vai aprender, tá bom? Com essa matéria de fatoração. Primeira coisa, pega o número que está dentro da raiz e fatora ele. Então, mesmo processo. Começa a dividir por 2, por 3, por 5 e assim vai. Então, 144 dá por 2, que é 72. Também pode dividir por 2, que vai dar 36. 36 também dá para dividir por 2, que é 18. 18 também dá para dividir por 2, que é 9. Agora, como é um número ímpar, não pode usar o 2 mais. Podemos usar o 3. 9 dividido por 3 é 3. Continuando usando o 3, fica 1. Chegou no 1, acabou. Lembra? Agora, o seguinte. Como é raiz quadrada, lembra que aqui tem um número 2, que nós não escrevemos porque não é obrigatório. Mas toda vez que falar raiz quadrada, significa que o nosso índice é 2. Se o índice é 2, você vai agrupar esses números aqui que você achou na fatoração de 2 em 2, tá bom? Então,
a quantidade de agrupamento, a quantidade de números que você vai agrupar, quem vai te falar vai ser o índice. Então, se o índice é 2, de 2 em 2. Então, vamos agrupar esses dois, depois esses dois e depois esses dois. Importante, quando você for agrupar, tem que ser números iguais. Você não pode, por exemplo, agrupar o 2 com o 3, tá bom? Tem que ser números iguais. Ah, professora, e se não der números iguais, se não der para agrupar, significa que ela não é exata, não existe raiz exata, tá bom? Então, beleza. Depois que você agrupou, você vai escrever números uma única vez, tá? Você vai escrever o número aqui, ó, um representante, vamos dizer assim, de cada grupo, tá bom? Então, se o 2 apareceu 2 vezes, escreva ele uma vez. Aqui 2 vezes, mas eu escrevi uma vez só. E aqui ele apareceu 2 vezes, escrevi ele uma vez só. Aí depois eu vou juntar esses números aqui, ó, só que multiplicando eles, ó. 2 vezes esse 2 vezes esse 3. Então, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Por isso que a raiz de 144 é 12. Agora ficou mais fácil para você, não ficou? O que você achou? Ficou mais fácil. Vamos para mais um exemplo? Isso, pessoal, esse processo vale para qualquer tipo de raiz, tá? Raiz cúbica, quarta, quinta, raiz de índice 6, tá bom? Então, nosso segundo exemplo, nós queremos calcular a raiz cúbica de 27. Se é cúbica, o índice é 3. Ou seja, que número vezes ele 3 vezes dá 27. Nós já fizemos isso na nossa aula, mas vamos lá recapitular. Então, nós vamos usar decomposição. Escreve o número 27, passa um traço e vamos decompor em fatores primos, tudo bem? Vamos começar pelo 2. Não dá por 2, porque é ímpar. Então, próximo primo é o número 3. 27 dá por 3? Sim. 27 dividido por 3 é 9. 9 dá por 3? Sim. Então, você repete o 3 e faz. 9 dividido por 3 é 3. E 3 também dá por 3, que é 1. Chegou no 1, terminou. Veja que o índice aqui é 3. E eu tenho que agrupar de 3 em 3. Aqui deu apenas um grupo só. Então, significa que a raiz cúbica de 27 é 3. Porque lembra que você escreve o número apenas uma vez? Se deu um grupo só, um grupo de 3, então a sua resposta é o 3. Entendeu? Vamos para mais um? Vamos calcular a raiz quarta, ou seja, de índice 4 do número 81. Então, se o índice é 4, significa que quando nós fatorarmos, nós vamos fazer grupos de 4, tá bom? Então, vamos pegar 81 e vamos fatorar. 81 não dá por 2, porque ele é um número ímpar. Então, vamos tentar dividir ele por 3. É possível? Sim. 81 dividido por 3 é 9. Ó, desculpa, 81 dividido por 3 é 27. 27 dá por 3? Sim. 27 dividido por 3 é 9. Agora que é 9. E 9 dá por 3? Sim. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dá para dividir por 3? Sim, que fica 1. Chegou no 1, terminou. Como é raiz quarta, nós vamos agrupar de 4 em 4. Veja que apareceu apenas um grupo só. Apareceu o 3 4 vezes, deu apenas um grupo. Lembra que nós vamos escrever apenas uma vez o número do grupo? Se é um grupo só e é o número 3, significa que a raiz quarta de 81 é 3. Viu como é fácil? O que vocês acharam? Ah, é bem facinho, né? Então, agora, não precisa você ficar testando vários números, porque agora você sabe que você pode usar a decomposição em fatores primos. Então, antes da gente terminar esse vídeo, eu quero lembrar que na quarta-feira nós temos um encontro marcado na nossa aula online.
quarta-feira, dia 6/5, às 10 horas, nós temos a nossa aula online. E o que nós vamos falar na nossa aula? Eu vou esclarecer as dúvidas. Caso depois que você assistiu esse vídeo ainda ficou alguma dúvida, eu vou esclarecer para você. Você vai anotar, fazer um asterisco, e aí você vai me perguntar, e em seguida eu vou corrigir esses exercícios aqui, tá bom? Então, é importante que depois que você copiar o registro e assistir o vídeo, você tente fazer essas atividades aqui, tá bom? Da parte 426 até a 429. E aí tá descrito aqui para você quais são os exercícios que é para você fazer. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. E aí, não se esqueça, quarta-feira nós temos um encontro marcado. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!